A colonização da América Espanhola. A conquista espanhola. Desde o final do século XV, europeus e ameríndios disputavam a posse do território americano. Se os nativos eram mais numerosos, os espanhóis tinham a vantagem de estar mais bem equipados para um possível confronto. Cavalos, canhões, armas de fogo. Tudo isso era desconhecido na América e teve forte impacto psicológico nas populações ameríndias. Esse foi apenas um dos fatores que contribuíram para a rápida conquista das principais civilizações americanas. Em 1519, um grupo de conquistadores liderados por Hernán Cortés teve o primeiro contato com o Império Azteca, na região do México. Eles foram bem recepcionados e receberam presentes, incluindo uma jovem escrava chamada Malinche, de origem nobre falante das línguas maia e nahuatl. Ela aprendeu espanhol e colaborou com Cortés na comunicação com os nativos e na conquista do México. Historiadores que estudam o assunto e cronistas da época procuraram compreender por que o imperador azteca Montezuma não tentou resistir aos espanhóis comandados por Cortés. Existem muitas explicações para esse fato. Alguns pesquisadores, por exemplo, acreditam que, em um primeiro momento, os aztecas associaram os espanhóis a deuses que eram anunciados em antigas profecias mexicas. Aproveitando-se dessa situação, Cortés iniciou a conquista de Tenochtitlán. Mesmo contando com um exército de 500.000 homens, os indígenas ofereceram fraca resistência e a capital azteca foi destruída em menos de 3 anos. Para isso, os espanhóis contaram com a ajuda de povos submetidos ao Império Azteca, que viram nos conquistadores a possibilidade da libertação. Rivalidades entre os povos indígenas também ajudaram outro conquistador, o espanhol Francisco Pizarro, na conquista do Império Inca. Pizarro chegou à região do Peru em 1532 e encontrou o império mergulhado em uma crise política criada pela disputa na sucessão do trono. Ele entrou na cidade de Cajamarca e aprisionou o imperador Atahualpa. Muitos incas morreram durante o confronto. Para garantir a vitória, Pizarro contou com o apoio de chefes indígenas do império, da classe servil, Iana, incaica e de povos subjugados pelos incas. Em 1533, o espanhol conquistou a cidade de Cusco, capital inca. Encontro entre o espanhol Hernán Cortés e o imperador Montezuma. Miniatura retirada da obra História de las Índias de Nueva Espanha e Islas de la Tierra Firme, de Diego Durán 1579. Biblioteca Nacional da Espanha, Madrid. Ilustração representando Atahualpa, o último imperador inca. A luta indígena contra o invasor. Se por um lado muitos indígenas se aliaram aos espanhóis, por outro milhares deles resistiram à dominação europeia. Mesmo após a conquista dos impérios Inca e Azteca, vários grupos indígenas continuaram lutando por muito tempo contra os invasores em diversas partes do continente americano. Nos Andes, por exemplo, Manco Inca sitiou a cidade de Cusco entre 1536 e 1537, estimulou os índios a renunciar ao cristianismo, manteve as antigas tradições imperiais e chegou a restaurar um império neo-inca nas montanhas de Vilcabamba, ao norte de Cusco e nos vales de Antizuil. Com a morte de Manco Inca, seus filhos passaram a comandar a resistência. A invasão espanhola também instigou alguns grupos indígenas inimigos a se unirem contra o invasor, como os xiriguanos do Paraguai e índios andinos. Nas regiões fronteiriças do vice-reino do Rio da Prata, os xiriguanos destruíram fortes espanhóis, que devastaram estâncias, saquearam aldeias próximas a Potosí, onde resgataram índios que trabalhavam em serviços domésticos, e mataram alguns espanhóis. Eles resistiram por 3 séculos à colonização espanhola, até se refugiarem nas cordilheiras. No sul do Chile, índios araucanos aperfeiçoaram armas tradicionais, como a lança, e passaram a usar cavalos, como os espanhóis, para lutar contra o invasor. Os xiximicas, no norte do México, incorporando também o uso de cavalos, organizaram um movimento de caráter milenarista que incitava os índios a queimar igrejas e símbolos católicos e a matar missionários. Durante todo o período colonial, a violência da conquista e da exploração do trabalho indígena suscitou uma série de revolta, sendo a mais famosa delas a de Tupac Amaru, ocorrida no Peru em 1781.
Mesmo vencendo algumas batalhas, os cerca de 40 mil indígenas liderados por Tupac Amaru acabaram derrotados pelos espanhóis. Tupac Amaru acabou esquartejado, e seus restos mortais foram expostos em locais públicos como forma de intimidação.